Hoje a gente tem sobre a mesa um material que o mercado esperava com bastante ansiedade, que é a prévia operacional da Vale, e a nossa missão aqui é tentar ir além dos números, sabe? Entender o que a produção, as vendas, o que tudo isso sinaliza sobre a saúde da empresa e, claro, sobre a estratégia de uma das maiores mineradoras do planeta. E tudo isso antes do resultado financeiro completo. E é um exercício muito interessante porque, assim, numa empresa de commodities, a receita é basicamente volume vezes preço, né? Então, quando a gente tem acesso a esses dados antes, como agora, a gente consegue, montar uma boa parte do quebra-cabeça, diminui muito a chance de uma surpresa grande lá na frente, sabe? E nos permite focar no que realmente importa, que é a qualidade da operação e as tendências. Exato. É como ver os trailers antes do filme completo, né? E olha, pelo que os materiais indicam, a maior parte desses trailers são de um filme de sucesso. A grande manchete, assim, o ponto de partida mesmo, é que a Vale não só cumpriu, ela superou as próprias projeções para 2025. O famoso guidance. Isso, o guidance, tanto em minério de ferro quanto em cobre. E esse é um ponto que merece um destaque, porque, olha, superar a meta já é ótimo, mas o que a gente viu aqui foi a empresa ultrapassando o topo da faixa que ela mesma projetou. Ou seja, ela performou acima do próprio cenário mais otimista dela. Nossa! Em um setor com tanta variável, né? Clima, logística, mercado global, isso é um sinal muito forte de excelência na execução. Mostra que a máquina está girando, assim, muito bem. E uma coisa que me chamou a atenção é que essa performance não foi um ponto fora da curva em uma divisão só. Parece que foi algo mais generalizado, um momento bom para a companhia como um todo. Será que isso já é reflexo daquela decisão estratégica de separar os negócios de metais básicos, cobre, níquel, naquela nova empresa, a Vale Base Metals? Você tocou no ponto central da análise estratégica. A tese por trás dessa separação é exatamente essa. Foco gera resultado. Sim. Quando você cria uma unidade de negócio com uma gestão 100% dedicada, com metas, com bônus, tudo ligado àquela operação, a tendência é a performance melhorar. É natural. O que esses números parecem confirmar, ainda de forma preliminar, claro, é que essa tese está se provando correta na prática. Faz todo sentido. Uma coisa é gerenciar um transatlântico, outra é ter várias lanchas rápidas, né? Cada uma cuidando de uma parte. Então vamos olhar para o maior desses barcos, o gigante da companhia, o minério de ferro. O dado que mais se destaca é que a produção anual foi a maior desde 2018. Isso parece um marco. Simbólico? É muito mais que simbólico, sabe? É um marco operacional. A gente precisa lembrar do contexto, né? Exato. A gente está falando de 2019, que foi o ano da tragédia de Brumadinho. Aquilo, além do custo humano, que é irreparável, forçou a Vale a paralisar diversas operações, rever todos os processos. A produção caiu muito. Então, ver a companhia, anos depois, atingir o maior volume desde o período pré-acidente, significa que a recuperação produtiva está consolidada. Entendido. A capacidade voltou. Mas e o crescimento? Porque uma coisa é voltar ao normal, outra é crescer a partir daí. Como foram os números mais detalhados? Ótima pergunta. E a resposta define bem o momento dessa divisão. No quarto trimestre, a produção cresceu 6% sobre 2024, mas quando a gente olha o ano de 2025 completo, o crescimento foi de 2,6%. É um ritmo mais Contido, né? característico de uma operação que atingiu a maturidade. Não se espera mais uma expansão explosiva no minério de ferro. Certo. E quando se fala em negócio maduro, a primeira impressão pode ser de algo estagnado, mas para uma empresa desse porte, a maturidade tem um lado muito positivo, né? Imagino que signifique menos necessidade de investimentos pesados para expandir. Exatamente. O grande benefício de um negócio maduro é que ele vira uma fantástica máquina de gerar caixa. Como não precisa reinvestir bilhões o tempo todo, sobra mais dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Para os dividendos. A Vale é uma grande pagadora de dividendos justamente por causa da força do negócio de minério de ferro. E as vendas, só para completar, seguiram a produção, alta de 4,5% no trimestre e 2,5% no ano, tudo bem alinhado. Ok, essa é a parte do volume. E a outra metade da equação, a do preço, como se comportou?
Aí a história foi um pouco mais mista, o que mostra a volatilidade do mercado. No quarto trimestre, o preço do minério subiu 2,6%, bom para o curto prazo. Contudo, na média do ano de 2025, o preço foi 3,9% menor que em 2024. É esse sobe e desce. Essa dinâmica deixa claro como é difícil prever a receita, né? E um ponto fundamental que sempre vale reforçar: essa análise toda tem que ser pensada em dólar. Correto? Perfeito. É um erro muito comum analisar a Vale em reais. Mais de 90% de tudo que ela produz é exportado. A receita é toda em dólar. Ela é, na prática, uma empresa dolarizada com sede no Brasil. A análise tem que partir daí. Certo. Então, o minério de ferro é a base sólida, o pilar. Mas, ao analisar os documentos, o que realmente saltou aos olhos, onde parece estar a grande novidade, veio de outro lado: os números do cobre. Nossa, conta uma história completamente diferente. Completamente diferente. Se o minério é a história da maturidade, o cobre é a do crescimento acelerado. A produção no trimestre cresceu 6%, em linha com o minério. Mas o número do ano fechado, a produção de cobre subiu 9,8%. Quase 10%. Quase 10%. E as vendas foram ainda mais fortes. Um avanço de 12,4% no ano. Então, eles não só produziram mais, como também conseguiram vender estoque que já existia. Exato. E olha, um crescimento de quase 2 dígitos em volume para uma mineradora é algo que a gente associa a uma empresa de tecnologia, não a um setor tão tradicional, né? Isso valida demais a aposta estratégica da gestão nesses metais ligados à transição energética, à revolução tecnológica. Veículos elétricos, data centers para inteligência artificial. Tudo isso consome uma quantidade absurda de cobre. A tese está se provando um grande acerto. E a cereja do bolo, pelo que eu entendi, não foi nem o volume, mas sim os preços do cobre. Foi ali que a surpresa foi maior. Foi a melhor notícia de toda a prévia, sem dúvida. O preço médio que a Vale conseguiu no cobre no quarto trimestre foi 19,8% maior que no mesmo período de 2024. Peraí, 20%? Quase 20%. Em um único trimestre? Isso. Isso muda completamente a rentabilidade da operação. É um salto gigantesco. Gigantesco. E no ano, a alta foi de 10,8%. Então, pensa na combinação. Volume crescendo quase 10, com preço subindo outros 10. É um efeito multiplicador. É o cenário dos sonhos. E mais, a tendência para o primeiro trimestre de 2026 parece ainda melhor. A gente pode estar vendo a divisão de cobre a caminho do melhor resultado da história dela. Com esse tipo de resultado, com volume e preço subindo nesse ritmo, a conversa sobre um possível IPO da Vale Base Metals, isso deve estar esquentando muito nos bastidores, não? Com certeza. Essa performance cria o que o mercado chama de janela de oportunidade. A direção já tinha sinalizado a intenção de, em algum momento, listar as ações dessa divisão em bolsa. O cenário de agora, com uma história tão forte de crescimento para contar, É o momento perfeito. é o momento perfeito para fazer isso. E por que exatamente agora, o que torna o momento tão propício? Porque o mercado financeiro compra narrativas, compra histórias de futuro. E a narrativa do cobre hoje é de crescimento, de ser o metal do futuro. É muito mais fácil levar uma empresa para a bolsa na crista dessa onda com resultados recordes do que no momento de incerteza. A demanda dos investidores é outra. E para quem já é acionista da Vale, da empresa mãe, isso seria como colocar um holofote numa parte do negócio que talvez estivesse meio ofuscada pelo minério de ferro, não é? Fazendo o mercado enxergar um valor que não estava ali no preço. É exatamente essa expressão, destravar valor. Hoje, muito analista olha para a Vale e avalia como uma empresa de minério de ferro, ponto. Um IPO bem-sucedido forçaria o mercado a avaliar essa divisão de cobre e níquel separadamente, com os múltiplos de uma empresa de crescimento. O valor combinado das duas partes poderia ser bem maior que o do todo hoje. Essa possibilidade nunca esteve tão próxima. O cenário parece realmente muito positivo. Mas, para a gente ter uma análise equilibrada, precisamos procurar os pontos de atenção. E a prévia trouxe uma nota não tão positiva, justamente na joia da coroa, a mina de Carajás. O que aconteceu lá? Sim, é fundamental ter esse contrapeso. No quarto trimestre,
A produção de minério de ferro no sistema norte, onde fica Carajás, foi menor, e isso é relevante. Isso me parece preocupante, porque Carajás não é uma mina qualquer, né? É a operação de mais alta qualidade, menor custo e, claro, maiores margens. Mesmo que o volume total tenha sido compensado por outras minas, o impacto na lucratividade deve ser direto, não? Sua observação é perfeita. É o que a gente chama de efeito mix. O volume total foi mantido porque eles aumentaram a extração nos sistemas sul e sudeste para compensar a queda no norte. O problema é que o minério do sul e sudeste tem um custo de produção mais elevado. Entendi. Então, a quantidade de toneladas é a mesma, mas a rentabilidade é menor. A tendência clara é que a margem de lucro da divisão de minério de ferro nesse trimestre seja um pouco pressionada por isso. E a empresa deu alguma indicação se isso é um problema pontual ou algo mais estrutural? A comunicação indica que os fatores foram conjunturais, ou seja, temporários. Não parece ser um problema de longo prazo na mina. A expectativa é que a produção no sistema norte volte a se normalizar. Mas, para a fotografia do resultado do quarto trimestre, é um detalhe importante, com certeza. Ok. Então, se a gente fosse pintar um quadro aqui, a imagem que fica para mim é a de uma empresa com dois motores bem distintos. De um lado, a gente tem o motorizão V8 do minério de ferro, potente, confiável, que gera o torque para mover a estrutura toda e garantir os dividendos. É o pilar maduro, o gerador de caixa da companhia, a base de tudo. E do outro lado, a gente tem um motor elétrico, o do cobre, mais novo, ágil, silencioso por muito tempo, mas que agora está acelerando de uma forma impressionante. E validando a grande aposta no futuro da eletrificação. Essa analogia é excelente. É exatamente essa a dinâmica. Uma empresa operando em duas velocidades distintas, mas que são complementares. A estabilidade e o caixa de um motor permitem que o outro, o motor de crescimento, possa ser desenvolvido e acelerado. O desafio da gestão é como usar a energia de um para alimentar o outro. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Uma questão que provavelmente vai definir os próximos anos da companhia. Sem dúvida. A questão que fica é justamente sobre o equilíbrio desses dois motores. O caixa gerado pelo negócio de minério de ferro deve ser usado para financiar um crescimento ainda mais agressivo nos metais do futuro, ou, à medida que a divisão de cobre também for amadurecendo, o foco principal deveria voltar a ser a maximização do retorno pro acionista via dividendos. Essa tensão entre ser um motor de crescimento ou uma vaca leiteira é o dilema central de grandes empresas de commodities. E a resposta que a Vale vai dar a essa pergunta? Bom, ela vai definir o próximo capítulo da sua história. Hoje nosso foco é a prévia operacional da Vale e os dados importantes de produção e vendas que ela revelou. A grande questão que a gente vai analisar é a seguinte: o sucesso evidente na divisão de cobre com um possível IPO da Vale Base Metals a caminho é o sinal de uma virada estratégica genial ou é uma distração que talvez mascare problemas no carro-chefe da empresa, o minério de ferro? Eu vejo aqui uma estratégia de futuro, sabe? Muito bem executada. E eu, por outro lado, vejo um otimismo que pode estar escondendo problemas sérios no negócio que realmente sustenta a companhia. Olha, se a gente olha os números, no geral, eles são muito bons. A Vale superou as próprias metas de produção para 2025, tanto em minério de ferro quanto em cobre. Mas o que realmente brilha aqui é o cobre. A produção anual subiu quase 10%, as vendas mais de 12% e o preço médio realizado no último trimestre foi quase 20% maior que no ano anterior. Para mim, isso valida completamente a estratégia de separar a unidade na Vale Base Metals. É o foco gerencial dando resultado, sabe? E preparando um IPO que pode destravar um valor tremendo para os acionistas. E vale dizer que até o minério de ferro teve sua maior produção anual desde 2018, mostrando recuperação.
Ok, os números do cobre são fortes, não dá para negar isso, mas para mim eles são quase uma cortina de fumaça para o que realmente importa. O negócio de minério de ferro, que é o que paga as contas, mostrou sinais claros de fraqueza. O preço médio do minério no ano caiu quase 4%. Isso não é pouco. E o mais grave, na minha opinião, foi a queda de produção justo no Sistema Norte, lá em Carajás, que é onde estão as minas de maior margem. Para compensar e bater a meta de volume, eles aumentaram a produção no Sistema Sul e Sudeste, onde o custo é bem maior. Na prática, eles estão trocando minério de alta margem por minério de baixa margem. É como vender mais, mas lucrar menos em cada venda, entende? Comemorar o volume nesse cenário é perigoso. Mas essa separação da Vale Base Metals é uma jogada visionária. O momento para um IPO parece perfeito, com a demanda estrutural por cobre crescendo por causa de infraestrutura, eletrificação, até inteligência artificial. Mas espera aí. A gente está falando de uma unidade de negócio que, por mais que cresça, ainda é muito menor que o negócio de minério. A questão é se o sucesso dela consegue, de fato, compensar os desafios do negócio principal. Esse foco todo no IPO não está só criando uma narrativa positiva para o mercado, enquanto o problema real, que é otimizar a rentabilidade do minério de ferro, fica meio de lado. Eu discordo um pouco desse enquadramento. A questão não é uma coisa ou outra. Sobre as margens do minério, o próprio relatório diz que a queda no Sistema Norte foi algo pontual, conjuntural, não um problema estrutural. Certo. A empresa mostrou agilidade para compensar esse volume em outros sistemas. Isso é flexibilidade operacional e é um ponto positivo, né? Tudo bem, flexibilidade operacional é um ponto, mas a que custo? Essa flexibilidade veio com uma conta, que é a margem menor no trimestre. Não dá para a gente simplesmente ignorar que a lucratividade foi diretamente atingida. O que me preocupa é se essa flexibilidade não vira uma desculpa recorrente para margens menores no futuro. Olhando para frente, o cenário que eu vejo é de destravar valor. Um IPO da Vale Base Metals traz capital, valida o valor de mercado desses ativos. Isso, somado a um negócio de minério que está com volume estável e se recuperando, cria um cenário muito favorável. Eu não estou tão convencido. No fim do dia, investir na Vale ainda é, em grande parte, uma aposta no preço do minério de ferro e na economia da China. É um negócio maduro, com preços anuais em queda e, como a gente viu, com a rentabilidade sob pressão. A história do cobre é boa, mas ela não elimina esse risco central. Então, resumindo, para mim a prévia confirma que a estratégia de focar em metais básicos para a transição energética está correta. Os resultados do cobre são um catalisador que pode redefinir o valor da Vale, enquanto a operação de minério de ferro se mostra resiliente em volume. E na minha visão, por mais brilhante que seja o resultado do cobre, não podemos nos deixar levar e esquecer do negócio principal. A queda no preço anual do minério e essa pressão nas margens são os pontos críticos que realmente vão definir o futuro da empresa. O teste de verdade será manter a rentabilidade em sua maior fonte de receita. Fica claro que a análise desses dados depende muito da perspectiva, né? Se o foco está no potencial de crescimento dos novos negócios ou na solidez e rentabilidade da operação tradicional. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!